Olá, estudante! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de Informática para a Educação 2. Na aula de hoje, nós chegamos na unidade 3. Nós vamos estudar sobre a tecnologia ou o uso da informática para a pesquisa acadêmica. Bom, a pedagogia como uma ciência da educação, ela tem um papel que é muito fundamental na formação dos educadores, na melhoria contínua dos sistemas educacionais. E é muito importante que a gente consiga entender que a pedagogia ela é um campo dinâmico que oferece aí inúmeras possibilidades dentro do processo de ensino e aprendizagem, e é justamente dentro desse contexto que a gente passa a poder explorar a importância da pesquisa acadêmica dentro da pedagogia e entender como que os educadores podem utilizar essa ferramenta para o desenvolvimento, né, das pesquisas. Bom, a pesquisa acadêmica em pedagogia, ela enriquece, né, o corpo dos estudos pedagógicos e ela também tem um impacto muito direto nas práticas educacionais, né? Porque quando a gente investiga os diferentes métodos de ensino, os diferentes problemas existentes dentro do meio educacional, a gente está contribuindo aí para a literatura e também para as estratégias de desenvolvimento de abordagens que sejam cada vez mais eficazes e mais inclusivas dentro do ensino. E para isso, para que a gente consiga desenvolver pesquisas que contribuam para esse meio acadêmico, nós temos que seguir ali alguns passos, né, estratégicos. E aí eu entro aqui para mostrar para vocês, né, algumas coisas básicas da pesquisa, como que algumas ferramentas podem nos auxiliar dentro desse processo de pesquisa. Bom, a aula de hoje é para falar dos operadores booleanos. Para quem não sabe, os operadores booleanos, eles vão aparecer para a gente como ferramentas, né, de palavras aí que informam para o sistema o que nós estamos buscando. E dentro de uma pesquisa científica, esses operadores booleanos, eles servem para conseguir filtrar e reduzir o nosso tempo de pesquisa, e ele também faz com que a nossa pesquisa seja mais efetiva, né? Porque dentro de uma pesquisa, primeiramente a gente tem que identificar os tópicos, né? O primeiro passo para uma pesquisa é identificar o que é relevante, o que não é. E para fazer isso, a gente precisa desenvolver técnicas de pesquisa e de busca dentro de um universo que é cheio de informações, né? Se você joga aqui no Google, por exemplo, a tecnologia na educação infantil. Veja bem, 42.800.000 resultados. É bastante coisa, né? Então, quando a gente se propõe a fazer uma pesquisa científica, a gente tem que fazer uma revisão bibliográfica. O que é essa revisão bibliográfica? É a análise, né, da literatura que já existe sobre o seu tema de pesquisa. Então, a gente faz a revisão, faz a coleta dos dados, faz a análise dos dados e a gente utiliza aí alguns recursos que podem nos ajudar. Bom, então esses operadores booleanos que eu mencionei, eles são conectores lógicos que a gente utiliza para realizar a pesquisa online e para obter resultados cada vez mais precisos, tá? Então são como ferramentas mágicas ali que nos ajudam a filtrar as informações dentro dessa vastidão da internet. Então o primeiro operador que a gente aprende é o AND, né, que é uma palavra, nada mais do que uma palavra em inglês. Então, quando a gente utiliza o operador AND dentro da pesquisa, a gente está solicitando ao motor, né, o motor do Google, que nos mostre os resultados que contenham ambas as palavras-chave. Eu já vou mostrar para vocês como que a gente faz isso utilizando exemplos práticos. Então, isso vai reduzir a busca para algo mais específico dentro daqueles termos que a gente está buscando. Então, quando a gente pesquisa assim, ó, educação and
tecnologia, por exemplo. Ele vai filtrar aqui para a gente os resultados que falam desses dois termos, tá? Só que a gente vai ver também que existem os sites específicos, né? Como o Google Acadêmico, como a plataforma CAPES, como a Cielo, mas isso vai ficar de tema para outra aula. Hoje a gente vai aprender a utilizar os operadores. Um outro operador que a gente utiliza é o OR. O OR, ele serve, né, para a gente trocar o termo, né, ou um ou outro, que eu deixei de colocar o segundo O aqui, deixa eu ver se vai dar alguma interferência, né? Vamos pegar aqui algum exemplo com o OR. Então, vejam bem a utilização Vamos ver alguns exemplos da utilização do OR. Ó, então, aqui, ó, dentro do OR, por exemplo, cada resultado vai conter pelo menos um termo da pesquisa. Ou seja, né, olha aqui, a pesquisa coração OR pulmão vai encontrar itens que contenham ou o coração ou o pulmão. Eu sei que no início pode parecer fácil ou pode parecer superficial, mas vocês vão ver que dentro do desenvolvimento da pesquisa científica, isso ajuda muito, tá? Para filtrar ali aquilo que não é relevante para a sua pesquisa. E agora, o último exemplo é o NOT, né? O operador booleano que vem aí para a gente excluir algum termo da nossa pesquisa. Então, quando a gente quer pesquisar, por exemplo, vamos lá, educação infantil, no ensino médio. Por que esse exemplo aqui, educação infantil e não o ensino médio? Porque ele vai trazer resultados para mim de pesquisas científicas que abordam somente a educação infantil e não o ensino médio. Por quê? Porque tem muitas pesquisas que abordam, por exemplo, o desenvolvimento do processo cognitivo da educação infantil ao ensino médio. E isso vai atrasando a nossa pesquisa. Se você sabe que o seu foco é só educação infantil e não ensino médio, quando você utiliza esse operador booleano, você acaba, né, facilitando o processo. E aí, o ideal, né, é que a gente faça a pesquisa em um site específico para pesquisa acadêmica. Eu vou dar para vocês uma aula só de Google Acadêmico, mas eu já vou colocar aqui alguns exemplos para que vocês possam entender a utilização desses operadores booleanos. Então, vamos ver o passo a passo da utilização dos operadores para pesquisar a educação inclusiva no século XXI, por exemplo. Então, antes de tudo, a gente identifica as palavras-chave relacionadas à educação inclusiva no século XXI. Então, por exemplo, a gente pode incluir assim, ó, educação inclusiva, vamos ver, and, aqui, ó, and, século XXI. Ele vai trazer para a gente todos os textos que abordam a educação inclusiva dentro do século XXI. E aqui vocês vão ver que tem livros, que tem artigos de revista, que cada caso aqui vai apresentar uma especificidade, tá bem? Mas é assim que a gente realiza a pesquisa. Bom, aí o próximo operador que a gente vai... só para vocês verem aqui a questão das aspas, tá? Por que a gente coloca? Ó,
Se eu coloco educação inclusiva e século XXI, sem aspas, me aparecem 21.200 resultados. Mas se eu coloco as aspas, o computador entende que são esses termos específicos, não é inclusão na educação, não é século XX, é educação inclusiva e século XXI. Olha aqui, 16.700. Reduz bastante o número de artigos que eu teria que acessar para ver se eles falam do meu tema, certo? Bom, e aí o OR, né? Como que a gente usaria isso daqui dentro de um exemplo prático? Então vamos lá. Inclusão escolar ou tecnologias, tecnologias para a inclusão. Então, olha só, já me apareceram aqui somente textos de inclusão escolar, olha. Ele excluiu todos os textos da plataforma que falam de inclusão escolar e tecnologia, percebe? Se eu coloco aqui só inclusão escolar, 87.600 resultados. Percebem? Vamos supor, eu quero falar da inclusão escolar, mas o meu artigo ele é específico, ele não vai abordar tecnologia, ele não vai abordar os anos iniciais, ele vai abordar, por exemplo, só o ensino fundamental 1. Então, esses filtros, eles servem para ajudar a fazer essa divisão. E, por último, o NOT. Então, como que a gente usaria ele aqui? Então, vamos lá. Educação inclusiva, NOT o que a gente pode colocar? Not educação infantil. Então, ele vai excluir para a gente, né, a questão da educação infantil. E aí, a gente pode agrupar também os termos entre parênteses, tá? Aqui ele apareceu com um erro, mas na plataforma Cielo, na plataforma também do CAPES, o uso do operador dá certo. Você pode fazer uma pesquisa mais específica também, olha. Inclusão escolar or tecnologias inclusivas e para consertar. Aí fecha aqui and desafios, por exemplo. Então ele vai filtrar de uma forma ainda mais específica. Então percebem como que esses filtros, né? Inicialmente aqui pode parecer que seja subjetivo, pode parecer que vocês não vão usar, mas vocês vão entender que principalmente aí durante o desenvolvimento da monografia, do artigo de conclusão de curso, como que isso pode auxiliar vocês e também futuramente aí na própria construção das aulas. O conteúdo da aula de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de responder atividades na plataforma Moodle. Um grande abraço e até a próxima!